Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, eu costumo dizer sempre, é um privilégio, é uma alegria estarmos reunidos na casa do Senhor. Era um costume antigo, né? E a gente vai mantendo alguns costumes. A palavra do Senhor fala que a gente deve manter os bons costumes, né? E eu guardo alguns costumes, né? Que a gente tinha o hábito de, quando recebia a oportunidade na casa do Senhor, até mesmo no culto do lar, a gente costumava dizer: olha, é um motivo de grande alegria. É um motivo de grande alegria. E para mim, sempre é um motivo de grande alegria poder estar com os irmãos, poder estar reunidos, poder estar compartilhando com os irmãos um pouco da palavra do Senhor. E que Deus possa abençoar as nossas vidas. Que o Senhor possa, neste momento, neste dia, possa trazer algo para os nossos corações daquilo que o Senhor mesmo já tem planejado para nós. O plano de Deus possa se cumprir na minha e na tua vida nesta noite, amém? Glória a Jesus. Abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 27. Salmos, capítulo 27. Nós estamos num período, na leitura bíblica diária, com o livro dos Salmos, né, sendo comentado o livro dos Salmos, e tem sido a bênção. Eu vou perguntar para vocês, mas vocês não precisam responder, ninguém precisa levantar a mão, né, mas eu vou perguntar quem aqui está acompanhando a leitura bíblica diária no livro dos Salmos. Você não precisa responder, ninguém precisa levantar a mão, responda para você mesmo. Você fala assim com você mesmo: graças a Deus, eu estou acompanhando. Ou você fala: misericórdia, eu preciso acompanhar. Amém? Mas fale para você mesmo, viu, meu amado? Fale contigo mesmo, consigo mesmo. Salmos, capítulo 27. É um Salmos também que o pastor Lutero já disse, já comentou aqui, que gosta muito desses Salmos. E a gente começa a observar o porquê que esse Salmo fala tanto aos nossos corações. Salmo capítulo 27 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Repita comigo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Mais uma vez: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, avançam contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçam e caem. Ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiarei. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me esconderá no seu pavilhão. No culto do seu tabernáculo me esconderá e me colocará sobre uma rocha. Então triunfarei sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, ó Senhor, a minha voz quando eu clamo. Tem compaixão de mim e responda-me. Quando disseste: buscai o meu rosto, o meu coração te disse: o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites o teu servo com ira. Tu és a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Ainda que meu pai e minha mãe me desamparassem, o Senhor me recolheria. Ensina-me, ó Senhor, o teu caminho. Guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando.
Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantaram falsas testemunhas, respirando violência. Creio que ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, sê forte, anima-te, espera no Senhor. Glória a Deus. Meus amados, quando se trata de Davi, a gente sempre espera algo grandioso da parte de Deus. A gente sempre espera algo espetacular da parte de Deus. Porque a gente observa sempre Davi com um olhar voltado para as grandes conquistas, para as grandes lutas que ele enfrentou, mas as grandes conquistas que ele obteve. E Davi, neste salmo, nessa oração, ele fala exatamente no início, nós podemos observar que do versículo 1 ao 6, é um Davi que é experimentado na batalha, é um Davi que entra nas guerras, que entra nas batalhas, que enfrenta as guerras, que enfrenta as batalhas, que enfrenta as lutas, mas que tem um olhar vitorioso. Ele tem um olhar de vitória. Ele crê que o Senhor irá garantir a vitória para ele. Nós podemos observar Davi, do versículo 1 ao versículo 6, o mesmo Davi, lá de 1 Samuel capítulo 17, do texto onde Davi luta, com o gigante Golias. E antes mesmo de Davi lutar com o gigante Golias, o pai de Davi, Jessé, chega para Davi: olha, você vai lá nos seus irmãos, você vai ver como é que eles estão lá na peleja, está na batalha, você vai levar comida para eles, e vai levar um agrado também para o chefe, para o comandante deles, para você conseguir ver como é que eles estão passando. E você vai poder entrar ali, vai poder conversar com seus irmãos, vê para mim, vê direitinho, veja como é que os seus irmãos estão. Aí a Bíblia fala que no dia seguinte, de madrugada ainda, Davi se levanta, pega tudo e vai. E a palavra fala que de um lado, tinha um monte, de outro lado tinha outro monte, e no meio um vale. E num monte estava o povo de Israel, os guerreiros, o exército de Israel, e no outro monte estava o exército dos filisteus. E aí, quando Davi chega, começa aquele barulho, aquele barulho de batalha, aquele barulho do convite para a guerra. Os tambores começam a tocar, começam a soar, as pessoas começam a esbravejar, começam a gritar, e Davi escuta aquele barulho, e a palavra fala que ele larga tudo, ele deixa tudo que o pai dele tinha mandado levar, ele larga tudo e vai em direção ao barulho. Olha só, você está indo para um local que está tendo guerra, você sabe que está tendo guerra, você escuta o barulho da guerra, a natureza humana faria o quê? A natureza humana fala: opa, peraí, está tendo guerra, eu vou fugir daqui. A batalha começou, vou sair correndo. A Bíblia fala que Davi larga tudo e vai em direção ao local da guerra, onde está tendo barulho, onde está tendo alvoroço. E chega lá, e ele começa a perguntar: o que está acontecendo, o que está acontecendo? E as pessoas começam a dizer, os soldados começam a dizer para Davi o que está acontecendo. E aí de repente chega o irmão mais velho de Davi. Na batalha estavam 3 irmãos de Davi, eram 7, estavam 3. E o irmão mais velho chega para ele: olha, o que você está fazendo aqui? Você é intrometido, hein, garoto? Eu tenho certeza que você largou o rebanho do pai e você veio aqui para espiar a gente. Você, Davi, é muito presunçoso. Você se acha demais. E Davi olha para o irmão dele e fala: o que é? Como é que é? Ele faz uma perguntazinha e depois volta. A Bíblia fala que Davi escuta o irmão, finge que não ouviu nada e volta a conversar com os soldados.
Meus amados, naquele momento, Davi gerou no coração dele o desejo de batalhar e o desejo de vencer. A Bíblia fala que Davi, então, começa a contar algumas coisas para aqueles homens, e aqueles soldados levam Davi até Saul, que era o rei. O rei de Israel na época era Saul. E Davi é levado, é conduzido até Saul. Chegando lá, Davi fala, olha, ele começa a contar uma história. Ele fala, olha, eu já lutei com leões, no plural. Eu já lutei com ursos, no plural. Porque eles arrebataram, levaram o rebanho, levaram ovelhas. Eu arranquei, peguei o leão pela barba. Isso para demonstrar que o leão não era bebê leão, não era um leãozinho, não era um filhote. Era um leão já adulto, né? Por isso que ele fala, peguei pela barba. Puxei pela barba. Matei o leão, matei o urso e arranquei a ovelha das garras deles. E ele fala assim, será que vai ser diferente com esse incircunciso filisteu? Será que não é o mesmo Deus que eu sirvo? Será que o Deus que eu sirvo é diferente? Será que o Deus que estava comigo diante do leão e diante do urso e que me deu a vitória é diferente do Deus que está comigo agora e que diante deste Golias, diante desse incircunciso, diante deste filisteu, Deus também já me deu a vitória? Olha que interessante. Olha o coração de alguém que tem Deus como seu guia. Olha o coração de quem tem o Senhor como que está do seu lado, a confiança. E Davi, aqui no capítulo 27 de Salmos, do versículo 1 ao 6, é este Davi que se apresenta. É este Davi guerreiro, é este Davi vitorioso, é este Davi que foi para muitas batalhas e que venceu todas elas. É um Davi experimentado, experiente, confiante, que muitos podem achar que até seja presunçoso. Alguma vez você já esteve em algum local, falando das coisas de Deus, das maravilhas do Senhor, e alguém olhou assim e falou, nossa, como é presunçoso, como é presunçosa. Imaginar que Deus vai fazer isso. Se você não tem condições, não vá atrás, você mesmo, das condições para poder alcançar alguma coisa. E eu quero te dizer nessa noite, ouça apenas a voz do Senhor Deus no teu coração. O que nós vamos ver neste texto é as muitas fases das nossas vidas. O que nós vamos ver no capítulo 27 é que nós, como seres humanos, nós temos muitas fases nas nossas vidas. Mas nós precisamos ouvir a voz de Deus. Ouça sempre a voz de Deus. Então, do versículo 1 ao versículo 6, é o mesmo Davi, que se apresentou diante de Saul para lutar com o gigante. O resto da história todo mundo conhece, né? O resto da história todo mundo sabe. Como é que Davi venceu, né? Como é que aconteceu tudo. Vocês sabem lá de como aconteceu dele ter tentado vestir a roupa de Saul, né? A vestimenta de Saul para a guerra, não conseguiu, não serviu, e ele foi do jeito que estava. Vocês sabem que ele levou uma funda. Vocês sabem que Golias gritava de lá, mandaram agora um moleque, mandaram uma criança com pedras, paus. E aí Davi fala, você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor dos Exércitos.
A voz de Deus para você nesta noite: você vai em nome do Senhor dos Exércitos. É em nome do Senhor dos Exércitos que você vence. É no nome do Senhor dos Exércitos que você tem a vitória. É no nome do Senhor dos Exércitos que você alcança as coisas impossíveis. É no nome do Senhor dos Exércitos que a maravilha que está preparada para você, de Deus, as maravilhas de Deus para a tua vida vão te alcançar. É no nome do Senhor dos Exércitos. Salmos capítulo 27, versículo 1 ao 6, Davi fala: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem eu temerei? Quem eu vou temer? Do que eu vou ter medo? E ele continua dizendo no mesmo versículo: o Senhor é a força da minha vida, de quem eu me recearei? O Senhor está comigo. O que eu vou temer? O Senhor está contigo, não há o que temer. O Senhor está contigo, não há do que você recear. Não tenha receio e não tenha medo de nada, porque o Senhor tem te dado espírito de ousadia e não espírito de medo. Aleluia. Davi começa esse texto, Davi começa essa oração, exatamente como aquele Davi que enfrentou Golias. É o mesmo Davi. É o mesmo Davi, ele continua dizendo: os malvados, os meus adversários, os meus inimigos, avançam contra mim para comerem as minhas carnes. Olha a perversidade, né? Olha a maldade. A intenção dos inimigos de Davi não é só matar, não é só acabar com ele. É comer a carne dele. É arrancar pedaço por pedaço. É acabar com a vida dele. E aí sabe o que Davi fala? Davi fala: eu sei. Eu sei que o meu inimigo quer acabar comigo. Eu sei que o inimigo das nossas vidas, o inimigo das nossas almas, ele é um ladrão que veio para matar, roubar e destruir. Eu sei quem é o inimigo. Mas eu também sei quem é o Deus a quem eu sirvo. Aleluia. E aí Davi fala: esses que se levantam contra mim, eles tropeçam e caem. Aleluia. O inimigo que se levanta contra o servo do Deus vivo, ele levanta, mas ele tropeça e cai. Davi está falando isso para nós. Davi está falando isso: olha, se o inimigo que se levanta contra mim, ele já perdeu. Ele levanta. Tinha um irmão que ele sempre falava: olha, o diabo, ele levanta para cair, ele levanta para tombar de novo, ele levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai. Toda vez que ele levanta contra um servo do Senhor, ele levanta e cai, e ele sabe que vai cair, mas ele continua insistindo, levanta e cai de novo. Ele é insistente, né? Ou então gosta de cair. E Davi está falando isso: o inimigo que se levanta contra mim, ele tropeça e cai. E Davi continua: ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá. E ainda que a guerra se levante contra mim, nele ou em Deus confiarei. Você sabe a que está cercado? O que é um cerco? Davi está se referindo a um cerco. Ele, como está num local, o exército do inimigo vem e cerca, fica em volta. E você olha para o exército do inimigo, você olha para frente, o exército está ali, você não tem como passar. Você olha para trás, o exército está ali, não tem como passar. Você olha para um lado, o exército está ali. Você olha para o outro lado, o exército está ali. Isso é um cerco. Você está cercado. Davi está falando que ainda que não haja saída para a tua vida, aleluia, ainda que você olhe para a frente, que você olhe para a direita ou para a esquerda, que olhe para trás,
ainda que você olhe para todos os lados e não veja saída alguma, ainda assim o Senhor se levanta em seu favor e vai te abençoar. Ainda que um exército se levante contra mim, ainda que um exército me cerque, o meu coração não vai temer. Sabe aquela pessoa que está em casa, está chovendo, esses dias choveu forte, né? Está chovendo, goteira para todo lado, tem momento que parece que o teto vai cair, e a pessoa está cantando, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia. Está olhando para a dificuldade, está ali na sua frente, o pai desempregado, os filhos passando necessidade, e você crendo no que Deus falou ao seu coração. O meu coração não vai temer, eu não vou ceder, porque eu creio no Senhor que está comigo. Essa é a confiança que Davi está trazendo para as nossas vidas. E ele fala, ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiarei. No Senhor confiarei. Não é porque Davi seja melhor do que os outros, não. Por isso que o irmão dele falava, você é presunçoso, hein, Davi? O irmão mais velho dele. Falava, você é muito presunçoso, você é um menino presunçoso demais. Porque ele confiava em Deus. E às vezes a nossa confiança, a nossa fé inabalável em Deus, para alguns pode parecer presunção, mas não é. É simplesmente nós sabemos o Deus que nós servimos. Nós conhecemos o Deus que nós servimos. Imagine uma criança que começa a querer andar de bicicleta. Os pais compraram uma bicicleta e a criança vai começar a andar de bicicleta. A mãe, normalmente, não estou falando que é sempre, mas normalmente a mãe vai falar, coloca a rodinha na bicicleta. Aí a mãe fala, não, só a rodinha não é suficiente. Vamos colocar, compra também a cotoveleira. Compra também a joelheira. E arruma um capacete, vai que cai e bate a cabeça. Tem muito meio fio. Ninguém vai andar de bicicleta no gramado. Vai andar no asfalto. Protege a criança. A bicicleta está com rodinha e a criança está toda protegida. Essa é a mãe. Aí sabe o que o pai faz? Belo dia, a mamãe sai para trabalhar, fica o papai, e o papai é uma bênção. O papai chega, pega, tira a rodinha, olha de um lado, tira a rodinha do outro lado. A criança fala, papai, vamos andar de bicicleta? Vamos, hoje nós vamos andar de bicicleta. E aí o papai pega, aí a criança fala, não, vou pegar ali a cotoveleira, a joelheira, o capacete, fala, não, preocupa não, papai já providenciou tudo. E aí vai com a criança, sem nada, sem rodinha, sem proteção nenhuma, e o papai só segura nas costas da criança. Que abençoado, né? Ô papai abençoado. Aí segura nas costas da criança, fala, não, você vai aqui, e vai segurando uma mão nas costas da criança, a outra mão no guidão. O papai lá ensinando a criança, vai andando, vai andando, vai andando, daqui a pouco o que o papai faz? Tira a mão do guidão. E a criança começa a tremer, mas ela vai, ela continua. E aí o papai está vendo que ela está indo. O papai vai sentindo aqui nas costas da criança o equilíbrio. O papai com a mão nas costas sente o equilíbrio. Ele começa a perceber que a criança está ficando mais equilibrada. Está tendo mais equilíbrio. Aí sabe o que o abençoado do pai faz? Tira a mão. Tira a mão. E aí a criança começa a andar de bicicleta sozinha. E nós vamos ver neste texto
exatamente o que acontece com as nossas vidas. Quando Deus, de repente, fica em silêncio. Davi fala: olha, eu confio no Senhor, eu confio no Deus que eu sirvo, eu sei que Ele está comigo, eu sei que, mesmo eu não vendo, mesmo que eu não veja fisicamente, eu sei que Deus está comigo. Essa é a confiança. É a confiança do pai que está ensinando o filho a andar de bicicleta, que vai tira a mão do guidão, e aí começa a tirar aos poucos a mão das costas. E Davi fala: eu confio em Deus. Por mais que essas coisas aconteçam na minha vida, eu confio em Deus. No versículo 4, Davi mostra o que ele está buscando em Deus. Ele fala: uma coisa eu pedi ao Senhor, e isso eu tenho buscado, e a buscarei, que eu possa estar para sempre, que eu possa habitar, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias. E aí chega no versículo 5: pois no dia da adversidade, Ele me esconderá no seu pavilhão, e no oculto do seu tabernáculo me esconderá e me colocará sobre uma rocha. Meus amados, alguém já passou por alguma adversidade? Não precisa me responder. Alguém já enfrentou alguma luta? Alguém já passou por algum problema e que imaginou não tem solução alguma? Enfermidade, dificuldade no lar, dificuldade às vezes com os filhos, dificuldade às vezes com os pais, dificuldade com a família, dificuldade no trabalho, ou até a falta do trabalho, né? Adversidade. E a Bíblia, ela é cheia de relatos de que existe sim o dia da adversidade. Existe na Bíblia o dia mau. Existe o dia da tribulação. Existe o dia da angústia. E nesse dia, o que é que nós fazemos? Davi fala aqui no versículo 5: pois no dia da adversidade. O que é que acontece no dia da adversidade? Às vezes a gente se desespera. Às vezes o nosso coração titubia. Às vezes a gente chora. Imagine para nós, nós homens, agora está mais tranquilo, né? Agora as gerações estão passando aí de letra em letra, né? Tem quase um alfabeto inteiro de letras, né? Está na última letra já do alfabeto, já está mais tranquilo. Mas antes, na minha época, eu posso falar na minha época, homem não podia chorar. E aí o que a gente fazia? A gente ia para um canto reservado e chorava. No dia da adversidade, o que a gente faz? No dia mau, no dia da angústia. E não devemos pensar que o dia da adversidade ele não chega, que o dia da angústia não chega, que o dia mau ele não chega, porque esse dia chega para todos nós. O momento da luta, o momento ruim, o momento que a gente olha e não vê saída, que a gente está cercado, esse dia chega para todos nós. Existe o dia das ovelhas do rebanho gordo. E existe o dia que o gado está magro, seco. O dia da adversidade. O dia da maior angústia, o dia da maior tristeza, o dia da maior aflição. O dia que o coração está inconsolável. O dia que até a lágrima, até o choro, você começa a engolir. Porque às vezes já não tem mais lágrima suficiente. Porque já chorou tudo e mais um pouco. O dia mau, o dia da adversidade, o dia da angústia. Não é porque Davi servia a um Deus todo-poderoso, a um Deus fiel,
a um Deus que vinha em seu socorro, que Davi não sofreu, não passou por adversidade. Mas ele diz: no dia da adversidade, o Senhor vai me esconder, o Senhor vai me guardar, o Senhor vai me proteger. Eu quero que você leve também essa palavra no seu coração, porque quando chegar neste dia, na sua vida, creia que o Senhor está guardando você. Creia que o Senhor está te protegendo. E se necessário, o Senhor pega você no colo e te carrega no colo. E agora, chega no versículo 6. Do versículo 1 ao 6, perdão, chega no versículo 7, né? Do versículo 1 ao 6, é um Davi confiante, é um Davi seguro, é alguém que tem confiança em Deus, não é um super-herói, mas alguém que confia num Deus soberano, um Deus criador dos céus e da terra, um Deus que tem todo o poder. Jesus Cristo mesmo chegou no momento e diz: agora me foi dado todo o poder nos céus e na terra. É esse Senhor que nós servimos, e Davi servia a esse mesmo Deus, e ele tinha toda essa confiança. Mas no versículo 7, parece que é um outro Davi. Do versículo 7 ao versículo 9, parece que é outro Davi. Parece que não é o mesmo Davi do versículo 1 ao 6. Vamos ler então, versículo 7 diz assim: ouve, ó Senhor, a minha voz quando eu clamo. Tem compaixão de mim e responda-me. Quando disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites o teu servo com a tua ira. Tu és a minha ajuda. Não me deixes, nem me desampares, ó Deus, da minha salvação. Parece que muda. É uma oração, Davi está em um momento de oração. No início da oração ele está confiante, ele está seguro, ele tem certeza do Deus que ele serve. Mas num determinado momento, Davi muda. E por que ele muda? Porque ele começa a desviar o olhar. No começo da oração, o olhar dele está para Deus, o olhar dele está para os céus, o olhar dele está para a força dele. Ele fala: o Senhor é a minha luz, é a minha fortaleza. No Senhor eu confio, não temo nada, eu estou seguro no Senhor. Só que agora, do versículo 7 até o versículo 9, Davi começa a olhar para ele mesmo. Ele tira o olhar de Deus e começa a olhar para ele mesmo. Quando a gente tira o olhar do nosso Deus, que é poderoso, fiel, justo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quando nós tiramos o nosso olhar deste Senhor nosso e Deus nosso, e nós começamos a olhar para nós mesmos, sabe o que acontece? A gente só começa a ver limitações. A gente tira um olhar de um Deus que é ilimitado, que tem todo o poder nos céus e na terra, que criou todas as coisas, criou o universo. Com a sua palavra, simplesmente, ele cria todas as coisas. E de repente, tira o olhar deste Deus Criador. E a gente olha para a nossa incapacidade. E neste momento, do versículo 7 ao versículo 9, Davi começa a olhar para ele. Ele percebe que há um silêncio. E o silêncio é ensurdecedor. Porque ele está orando, ele não está ouvindo a resposta de Deus imediatamente. E nós, seres humanos, nós somos muito imediatistas. A gente quer tudo hoje para ontem. As coisas de hoje, na verdade, era para ter acontecido ontem. Ou não é assim? A gente está sempre esperando, né? Eu quero, não, eu quero, isso é urgente, é urgente, é urgente. Eu trabalho com pessoas, e é interessante, né? Eu trabalho com o público, e é interessante como as pessoas atendendo o público, atendimento ao público, e é interessante como as pessoas chegam para falar, é urgente, tem que resolver isso logo, tem que resolver isso agora.
Não tem jeito. Vai parar tudo, ou então parou tudo. Quando a gente chega, é totalmente diferente, o ambiente é outro. E quando nós olhamos para as nossas limitações, desviamos o olhar de Deus e olhamos para as nossas próprias limitações, e de repente, o silêncio. E agora? E agora? Cadê a resposta de Deus? E é exatamente isso que Davi está falando. Deus, cadê o Senhor? Senhor, não se esconda de mim a tua face. Senhor, não me deixe nem me desampares. Senhor, não me rejeite. A gente começa a olhar até para os pecados, né? A gente fala, olha, eu peco. Eu pequei. E aí Davi fala, Senhor, não me rejeite por causa da tua ira. A ira do Senhor só se acende quando nós pecamos. Nós pecamos contra Deus. E Davi fala, Senhor, não me rejeite por causa da tua ira. Davi está olhando para si mesmo. No começo da oração, Davi estava olhando para Deus. Ele, estou seguro, estou forte. Eu sei, estou confiante. Só que no decorrer da oração, Davi começa a olhar para ele mesmo. E meus amados, na nossa limitação, a gente se vê indigno de que Deus possa atender às nossas orações. A gente se vê indigno de que Deus possa nos ouvir. A gente se vê indigno de que Deus possa estender as mãos e agir em nosso favor e nos socorrer. A gente fala, Senhor, eu não sou digno. Eu não sou digno. Eu não mereço. Mas eu quero te dizer essa noite, Deus continua sendo Pai. Deus continua sendo Pai. Entenda o silêncio como o momento do pai que está conduzindo o filho para andar de bicicleta e que de repente o pai tira um pouco a mão para o filho andar sozinho. No silêncio de Deus, Ele não tirou a bênção da sua vida, Ele só está deixando você caminhar um pouco sozinho, para você aprender ainda mais que depende cada vez mais do Senhor. Nós nunca dependeremos menos de Deus. Nós sempre vamos depender mais e mais e mais e mais de Deus. Então, o momento que Deus, do silêncio de Deus, o Pai está tirando a mão um pouquinho. Mas você precisa também aprender a confiar mais e mais em Deus. Confiar mais e mais no Senhor. O Pai está ali. O Pai está ali. O Pai continua ali. O Pai está ali. Ele não vai te deixar cair. Ele não vai deixar você se machucar. Ele não vai deixar você se ferir. O Pai está cuidando. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua vida. Deus está tomando conta daquele problema que você imagina que não tem solução, que você não enxerga mais solução para ele. Deus está cuidando daquele problema, e Deus está resolvendo aquele problema para você, no nome santo do Senhor Jesus. Davi, no momento que ele percebe, parece que Deus se calou, Deus fez silêncio. Lá em Apocalipse, fala que teve um momento, fala que João viu um determinado momento no céu que fez silêncio por meia hora. Silêncio no céu. Mas não porque Deus parou,
Na verdade, o silêncio ocorreu por um objetivo, por um motivo. Porque Deus estava agindo. Aleluia. Às vezes no silêncio, Deus continua agindo em seu favor. Deus fez silêncio, mas para que Davi continuasse percebendo que mesmo em silêncio, Deus estava com ele. E Davi fala: olha, Senhor, não se esconda de mim. Não me deixes, não me desampares. E aí do versículo 10, sabe o que vem? Do versículo 10 em diante, aquela batalha interna, aquela batalha interior. No início você está confiante, está seguro em Deus, mas as nossas fraquezas, as nossas falhas, as nossas limitações nos levam a pensar de que nós não somos merecedores de receber o que Deus já prometeu que nos daria. E aí a gente começa a titubear, como Davi fez nesta oração, do versículo 7 ao 9. Só que do versículo 10 em diante, Davi começa a mudar os pensamentos, aleluia. O momento que o pai tira a mão, é para que você comece a entender, o pai está aqui, mesmo eu não estou sentindo a mão dele nas minhas costas, mesmo eu não estou olhando, não estou vendo as mãos dele no volante, no guidão da bicicleta, mas o pai está aqui, aleluia. O pai está aqui, o pai está comigo. E Davi começa na oração exatamente a fazer isso. Davi começa a dizer: o pai está aqui, meu pai está aqui do meu lado. Eu fico imaginando o pastor Cícero. Hoje eu estava conversando com o pastor Cícero, eu fico imaginando o pastor Cícero e o netinho dele, né? O pastor Cícero gigante, e o netinho às vezes andando com o vovô, e o netinho deve estufar o peito. Esse é meu vovô. Imagino passando em frente à escola, né? Perto dos coleguinhas, aí fala: esse aqui é meu vovô. Está vendo o tamanho do meu vovô? Davi está fazendo isso, do versículo 10 em diante. Davi falando: não, Deus está comigo. Deus está comigo. Deus está comigo. Ele está se convencendo, começa a trazer à memória as coisas que Deus já fez na vida dele. E eu convido a você nesta noite, começa a trazer à memória, neste momento da batalha, neste momento da dúvida, neste momento que Satanás está começando a colocar dúvida no seu coração. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que vai ter condições? Será que não vai ter condições? Será que nós vamos conseguir? Será que nós não vamos conseguir? Neste momento da dúvida, comece a se voltar para aquilo que Deus já falou, nas coisas que Deus já fez com a sua vida, daquilo que Deus já realizou na sua vida. Volte para esses momentos. E Davi faz exatamente isso. Ele começa a voltar naqueles momentos, e ele fala: ainda que meu pai e a minha mãe me desamparasse, o Senhor me recolheria. Aleluia. Comece a voltar. Vem a dúvida, vem a incerteza, bate a solidão, vem a tristeza. Você está passando por isso 1 ano, 2 anos, 12 anos. As coisas parecem que não vão mudar. 30 anos de batalha, 30 anos de luta. Mas eu quero dizer, o nosso Deus continua sendo o mesmo. O Pai continua ali e Ele não te desampara. Deus não te desampara. Deus não te desamparou. E Davi começa a se voltar novamente. Passou aquele momento de dúvida. Ele teve um momento, Deus fez silêncio. Ele deixou de sentir as mãos do Pai. Ele deixou de confiar naquele mesmo Deus que havia entregado nas mãos dele leões, ursos, o gigante Golias, o reinado de Israel. E ele começa a duvidar, porque ele olha para si mesmo as suas limitações. Mas, aleluia, graças a Deus existe o Espírito Santo do Senhor. A palavra fala
que o Espírito Santo de Deus testifica ao nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo está neste momento testificando no seu coração, testificando na sua mente, testificando na sua alma, testificando em seu ser, dizendo: você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você não é qualquer pessoa. Você não é qualquer um. Seu pai não é qualquer um. Deus é o seu pai. Aleluia. E Davi fala: ainda que o meu pai e a minha mãe me desamparassem. Aleluia. Vocês se lembram quando Samuel foi ungir o novo rei para Israel? Quando chega na casa de Jessé: traz os teus filhos. Traz um, não é, traz outro, não é, traz outro, e vai trazendo os filhos. Não é nenhum. E Jessé falou: olha, eu não estou enganado. Deus me mandou ungir o rei e era daqui. Tenho certeza disso. Eu não fui enganado. O novo rei de Israel é daqui. Não tem mais ninguém não, Jessé. Jessé fala: tem um. Davi sabe o que é não ser o mais querido do pai, né? E é por isso ele diz aqui: ainda. Você sabe, você tem experiência, você tem vida. Você pode dizer: ainda que meu pai e a minha mãe me desamparasse, ainda que eu não sei nem quem é o meu pai, ainda que eu sou um filho de mãe solteira, ainda que eu seja um filho gerado e que eu não tenha contato nenhum com meu pai, ainda que meus pais tenham me abandonado, Davi fala: o Senhor me recolheria. Tua família, teus amigos, pai, mãe, irmãos, irmãs, às vezes até a igreja. Meus amados, tudo pode acontecer, mas você serve um Deus vivo e poderoso, um Senhor que cuida de você. O Senhor te recolhe, aleluia. O Senhor te acolhe e te recolhe. O Senhor é como aquela ave que pega as asas e abraça. E o Senhor está te abraçando nessa noite, está dizendo: vem cá, meu filho, vem cá, você é meu filho, você é meu filho. Vem cá, minha filha, vem cá, deixa eu te dar um abraço, deixa eu te dar um beijo. Eu sou teu pai. Eu sou teu pai. Você não está só. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Você que está na live me assistindo, você não está sozinho. Deus está contigo. Ainda que tudo te fale, Deus está contigo. E Davi, ele começa a voltar. Davi começa nessa batalha interna, nessa batalha interior. Davi vai se voltando. Ele tinha dúvida do versículo 7 ao 9. Ele tinha dúvida: será que Deus está me ouvindo? Será que Deus se afastou de mim? Parece que Deus está longe de mim. Mas ele começa a se voltar. Eu conheço a Deus. Eu sei quem é Deus. Quem é Deus na minha vida. Ele fala: ensina-me, versículo 11: ensina-me, ó Senhor, o teu caminho, guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. E Davi fala dos inimigos: não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim levantaram falsas testemunhas, respirando violência. Tem gente usada por Satanás, não é por ele mesmo, ou por ela mesmo. Tem pessoas usadas por Satanás, que está só ali,
observando e torcendo para você tropeçar e cair. Tem gente observando, às vezes de perto ou de longe, e às vezes até coloca uma pedra de tropeço, coloca armadilhas para ver, para testar, para ver você tropeçar e cair. Mas essa é a vontade do inimigo. Essa é a vontade de Satanás. Essa é a vontade do inimigo das nossas almas, de nos ver cair. E Davi está falando exatamente isso, aqueles que respiram violência. Mas ainda assim, eu estou vendo que tem inimigos, tem se levantado, às vezes está usando pessoas, mas espera aí, a minha mente não pode se ligar nisso, o meu coração não pode estar firmado nisso, eu não tenho que me ficar angustiado com essas coisas, eu não devo ficar me preocupando com essas coisas. E aí Davi, vocês estão vendo que é uma batalha interna. Davi está batalhando internamente. E aí no versículo 13, ele vem: creio que ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Em outra versão fala, ainda nessa vida, eu vou ver a bondade do Senhor, eu vou ver a glória de Deus se manifestar, eu vou ver a bênção de Deus me alcançar. A promessa de Deus, existem promessas sim para o futuro, existem promessas do reino, existe promessa do arrebatamento, existem promessas para o futuro, existem promessas para o milênio, o reino milenar do Senhor, existem promessas para muito depois, mas existem promessas também para agora, existem coisas que Deus vai fazer na tua vida, é agora, existem promessas do Senhor na tua vida para cumprir aqui, enquanto você ainda estiver vivo, meu irmão e minha irmã. E você não vai partir dessa vida para outra enquanto Deus não cumprir tudo aquilo que Ele falou que iria cumprir na tua vida. Porque Ele é Deus, não por nossa causa, não por causa das nossas limitações, mas porque Ele é Deus. Aleluia. E aí no versículo 14, para encerrarmos, Davi fala: espera no Senhor, ser forte, anima-te, espera no Senhor. Davi não está falando para outro não, é uma batalha interna, é uma batalha dele com ele mesmo, e ele está falando, está cutucando aqui, minha alma, vem cá minha alma, vem cá meu coração, vem cá minha mente, vem cá, espera no Senhor, confia no Senhor, se anima, não fique abatido. Se você tropeçou, se você caiu, deixa o Senhor te levantar, porque o prazer do Senhor é te colocar de pé. Davi começa a bater no coração e dizer para ele mesmo: espera no Senhor, confia no Senhor, seja forte, se anima. A alegria foi embora, a tristeza tomou conta, as lágrimas estão incontroláveis. Anima-te, fique de pé, meu irmão, minha irmã, anima-te, aleluia. Está na hora, levanta, guerreiro, levanta, guerreiro, levanta, guerreira, o Senhor te escolheu, o Senhor te chamou, o Senhor é o teu Deus, o Senhor dos exércitos é o nome dEle. O Deus de Jacó é o teu refúgio, a tua fortaleza.
Aleluia. Se você, neste dia, está num daqueles dias que Davi falou, dia da angústia, dia da tristeza, erga-te, levanta-te e te anima. Se anima. Deixa a alegria do Senhor entrar no teu coração nessa noite. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor não é o que nós vemos. Nós não somos guiados por aquilo que vemos. Nós não somos guiados por vistas. Nós somos guiados pela fé. O inimigo quer abalar a nossa fé. O inimigo não quer que nós acreditemos e esperemos e confiemos neste Deus que é poderoso. E por isso que a dúvida vem. Ele semeia a dúvida no nosso coração. Mas é hora de você erguer, levantar a cabeça. Alguns vão dizer para você, você é presunçoso demais. Mas você vai dizer, eu sei Deus em quem eu tenho crido. Aleluia. Levanta-te, Senhor. Eu quero orar por você agora. Aleluia. Levanta-te, Senhor. Aleluia. Senhor, levanta-te e sejam destruídos os inimigos. Que os inimigos caiam por terra. Aleluia. Oh, aleluia. Que o dia que se escureceu, que as trevas que vieram, possa se dissipar agora no nome santo do Senhor Jesus. Que no nome de Jesus, todo mal que veio contra ti agora possa cair. Todo mal que se levantou contra a tua vida, meu irmão e minha irmã. Enfermidade, em nome de Jesus eu te repreendo. Aleluia. Espírito das trevas, em nome de Jesus eu te repreendo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Caiam por terra, tudo que está se levantando contra ti agora, em nome de Jesus. Todo mal, toda angústia, toda tristeza, Senhor meu Deus, arranca a tristeza, arranca essa angústia, arranca essa depressão profunda. Senhor meu Deus, vai agindo agora na mente, no coração, na alma, e vai transformando, traz ânimo, traz vigor, traz alegria, traz renovo, Senhor meu Deus. Senhor meu Deus, esses que estão me ouvindo agora, e que acham que não tem mais saída, e continuam repetindo, para mim não tem saída. Quem está me ouvindo agora está dizendo, para mim não tem solução. Em nome de Jesus eu ministro na tua vida, em nome de Jesus eu ministro na tua mente agora. Anima-te, pois o Senhor é o teu Deus, o Senhor dos exércitos, Ele é o teu refúgio e a tua fortaleza. Anima-te, o Senhor se levantou em seu favor. Anima-te, o Senhor nunca te abandonou. Anima-te, o Senhor nunca te deixou. O Senhor não deixou de ouvir as suas orações. Aleluia. Ele é aquele pai que tem o maior orgulho de ver o filho andando, caminhando, confiando. Aleluia. A confiança continua. Não é porque o pai afastou um pouco as mãos, mas a confiança continua. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode receber o que Deus tem para você, meu irmão. Pode receber o que Deus tem para você. Pode receber, porque o Senhor
é em seu favor. Amém. Que o Senhor te abençoe. Eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus.